Ora, aquele que se legitima, que legitima suas ações do presente exclusivamente em função do futuro e não admite ser julgado pela comparação com a realidade existente, ele se subtrai a qualquer julgamento humano possível. Ele se coloca acima de todo julgamento. Ele não pode ser cobrado em função do passado, porque ele não tem compromisso com o passado. Entendeu? E à medida que existe historicamente já um movimento socialista, esse movimento socialista tem uma experiência já, ele não pode ser cobrado em função dessa experiência. Porque o que quer que ele tenha feito de mal ainda não é o socialismo. Então, chega lá, Stalin matou 20 milhões de pessoas, mas ainda não era o socialismo. Então o socialismo não pode ser julgado em função do que Stalin fez. Você está entendendo? Então, se você não pode ser cobrado em função do passado, você não pode ser cobrado em função de nada. Porque o futuro, vamos dizer, é contingente, ele pode ser e pode não ser. Está entendendo? Então a diferença é esta. Agora, dizer que no plano político característico ele deu um apelo a um futuro hipotético inventado e a exigência de uma ação coletiva nesse sentido, não. Qualquer projeto coletivo é sempre isso. Agora, se você perguntar ao socialista, mas o que na experiência passada justifica essa sua pretensão? A resposta vai ser nada. Por quê? Ou a experiência socialista não existe ainda, tá certo? Ou aquilo que existiu em nome do socialismo ainda não era o socialismo realizado, tá certo? Então, o socialismo também não pode ser julgado pela sua história. O indivíduo se subtrai ao julgamento pela história. E é por isso que eu, hoje em dia, tenho certeza que todo esquerdista é um canalha intrínseco. Não é possível ser esquerdista por um minuto sem ser canalha. Porque ser esquerdista é subtrair-se ao julgamento humano, é colocar-se num plano divino, tá certo? No qual você não pode ser julgado, e você nunca é culpado de nada. Eu entendo que o maior mal que já existiu no mundo é o movimento revolucionário mundial. Isso vem mais ou menos desde o século XVIII, mas que na esfera intelectual tinha começado já no século XII ou XIII. Nunca existiu na história humana nada tão ruim quanto isso. Se você pegasse as invasões bárbaras, os terremotos, as pestes, as epidemias, etc., nunca produziram tanta maldade, tanta ruindade, tanto sofrimento quanto esses camaradas produziram, em função desta ideia de que eles terem um projeto de futuro os torna imunes ao julgamento do presente, pelo seu presente e pelo seu passado. É uma ideia monstruosa. É claro que muito esquerdista entra no raciocínio, no discurso esquerdista, sem ele estar consciente da estrutura lógica que está embutida no que ele está falando, estruturas e implicações lógicas. Mas o fato de ele não estar consciente não o torna menos culpado. Porque o simples fato de um indivíduo estar por aí alardeando um discurso, sem ele nem mesmo perceber a estrutura lógica do discurso que ele está impondo aos outros, já é um canalha só por isso. Porque você não pode apregoar como ideal coletivo, tá certo? Uma ideia cujas implicações mais óbvias você mesmo não quer saber, ou não percebeu e não tem obrigação de perceber. E se você não é obrigado a fazer um exame moral do conteúdo que você mesmo está falando, então você já está imune ao julgamento humano. Está entendendo? Então, a personalidade típica do esquerdista é um negócio que já está, se vocês não leram Os Demônios do Dostoiévski, leiam porque está tudo ali. É um indivíduo que acha que para ele tudo é permitido. É claro que são canalhas, são bandidos, são delinquentes, são genocidas, são assassinos por natureza e nunca vão parar de ser. Nenhum ser humano tem o direito de se colocar nessa situação, nesta posição, tá certo? Onde ele julga o universo inteiro e ele nunca pode ser julgado, tá certo? Mais ainda, esta ideia, vamos dizer, a ideia esquerdista, ela é tão poderosa porque as pessoas se acostumam de tanto ouvir os indivíduos se legitimarem em função de projeto futuro, de um futuro indefinido, futuro que eles não precisam nem descrever, eles não precisam nem dizer como é e muito menos como vai chegar. De tanto ouvir os negros se legitimar com isso aí, as pessoas se acostumam à ideia de que aquelas pessoas não podem ser julgadas, de que elas são intrinsecamente melhores do que as outras. E de que se elas só podem ser julgadas em função dos próprios critérios do movimento esquerdista, que é exatamente o que fazem com Lula. Está entendendo? Quer dizer, o sujeito só passa a ser mal se ele for infiel ao movimento esquerdista. Então o esquerdismo
se torna o supremo e único ideal da humanidade. E qualquer pessoa que dê a sua adesão a isso é um criminoso na base. Não tem nada de bom. Ninguém é esquerdista por boa intenção. Isto é a definição da má intenção. Subtrair-se ao julgamento moral é a definição da má intenção. Você diz, ele é esquerdista, ele é socialista porque ele é um jovem idealista, ele quer o bem da humanidade. O caralho! Isto não é assim. Não é assim de maneira alguma. Ele é socialista porque ele já se acredita, vamos dizer, repleto do valor maravilhoso da sociedade de amanhã. A sociedade que ele não sabe como vai ser, não sabe quando vai vir, não sabe como vai funcionar, mas ele já representa aquele futuro e, portanto, ele já está acima do julgamento dos seus contemporâneos. Qualquer sujeito que faça isso, tinha que apanhar. Tá certo? Quer dizer, qualquer nego, eu sou socialista, tu vai apanhar. Não vou nem explicar porque estou batendo. Quer dizer, eu não sei porque estou batendo, mas você sabe que está apanhando. Tá? Então, ninguém tem o direito moral de ser socialista. Ninguém. O socialismo é uma ideia intrinsecamente monstruosa em todas as suas versões. É imoral. Nas suas primeiras versões, utópicas, vamos dizer, é imoral na sua versão científica, entre aspas, dada por Karl Marx, é imoral na versão leninista, é imoral na versão stalinista, é imoral na versão maoísta, é imoral na versão social-democrática, é imoral até como um mero ideal. Ninguém pode, o sujeito admitir que isto é um ideal e não um engodo, já é imoral em si. Para mim, chega desse negócio. Eu já estudei isso o suficiente para entender que essa coisa não tem nem meia justificação. Tá certo? E que eu acho que todos os partidos comunistas e socialistas deviam ser fechados. Devia ser proibido, como é proibido o partido nazista. O nazismo é uma das versões socialistas. Por que falam tão mal dele? Falam por quê? Porque é a parte que já foi derrotada. Se tivesse um partido nazista triunfante aí, todo mundo ia ficar com medo de falar mal dele. Falam porque já acabou. Você criticar o bandido depois de morto é fácil. Vocês assistiram aquele filme High Noon, Matar ou Morrer? Que a cidade inteira deixa o nego sozinho para ele se defender dos bandidos, depois que ele mata 4 bandidos, daí vem todo mundo lá, o cordão do puxa-saco. Tá? Então é assim, enquanto o nazismo estava aí, o que existia de nazismo no mundo era uma grandeza. Era bonito, era moda, etc. Daí acabou. Agora ficou feio. Então ninguém quer saber de se comprometer com esse passado. Mas com o comunismo, tá certo? E com o socialismo, o pessoal ainda se compromete hoje. E ele é tão feio quanto o nazismo. Porque o nazismo não é nada mais do que uma variante do socialismo. Agora, comunista